Bitcoin abaixo dos 65 mil dólares mais uma vez. Isso quer dizer que nós voltamos no nosso bear market? Bom, a resposta para isso é não ainda. Eu vou te mostrar nessa análise quais são os pontos importantes que Bitcoin não pode perder. Porque caso isso aconteça, nós vamos enfrentar quedas agressivas mais uma vez. Mas entenda que isso ainda não aconteceu. Mas eu vou te falar quais são os preços chaves que Bitcoin não pode perder, senão nós teremos mais uma pernada de baixa. Bom, Gui Telles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, na semana passada tivemos movimentações muito importantes acontecendo, tá? Na sexta-feira, principalmente, a gente conseguiu romper ali os 65 mil dólares e isso nos trouxe um cenário bem bullish, aonde a gente saía daquele contexto, por exemplo, de bear market e entraria para um bull market. Eu informei para você na sexta-feira que a gente estaria em bull market caso o Bitcoin se mantivesse acima dos 65 mil dólares. Bom, hoje nós estamos abaixo dos 65 mil dólares. A gente já considera um bear market? Ainda não. Eu vou te mostrar os indicadores, vou te mostrar como que a gente faz para definir essas zonas. Só que eu também comentei com você na semana passada que nós estávamos vivenciando uma lateralização. Que o rompimento dessa lateralização seria importante que ele nos deixasse um pullback, como ele deixou um pullback, ou com que ele fizesse uma lateralização aqui. E ele também nos deixou uma lateralização. Isso seria um movimento bullish caso a gente voltasse a subir, mas isso seria extremamente bearish se a gente voltasse para dentro desse canal lateral aqui. Bom, a gente voltou para dentro desse canal lateral aqui. Isso é um sinal extremamente bearish? Sim, é um sinal bearish, mas ainda não é o grande sinal da próxima pernada. O grande sinal da próxima pernada, ele vai se dar no price action caso a gente venha perder a base desse canal. Como eu já mostrei várias vezes para você aqui no canal do YouTube, canais laterais, eles têm um padrão de fazer um rompimento para o lado oposto da direção que ele vai. Isso porque a gente vai capturar a liquidez de todo mundo que está operando o canal e depois a gente tem espaço, margem para ir para outra direção. Ou seja, se Bitcoin perder essa base do canal aqui, a gente sabe claramente que o sinal é bearish. Bom, isso olhando para caso a gente venha perder esse canal aqui. Se a gente não perder esse canal, a gente vai ter oportunidades de entrada. Oportunidades, por exemplo, em pullbacks. Porque olha só, se a gente der um zoom out, por exemplo, do time frame e vier para o gráfico diário, a gente sabe que, por exemplo, retrações no gráfico diário até a região aqui ó, de 60 mil dólares são apenas retrações, são apenas pullbacks. Isso dentro do price action. Só que dentro da análise on-chain, essa zona aqui já é extremamente perigosa. Porque olha só, se a gente olhar primeiramente o que aconteceu dentro dos dados on-chain, a gente vê claramente que tivemos um pullback sendo iniciado. E hoje nós estamos, nesse momento que eu estou gravando o vídeo para você, dentro de uma fase de pullback. Como que nós identificamos isso? Bom, quando a gente olha para o MVRV, essa linha azul aqui em cima é a zona de topo dos traders e essa linha verde é a zona de fundo dos traders. Quando a gente começa a ver divergência entre esse indicador aqui, por exemplo, o preço subindo, que é a linha cinza, e a linha vermelha caindo aqui, a gente tem uma divergência mostrando que os traders eles estão mais realizando lucro, por exemplo, do que o mercado ele está comportando aquilo. Então, a gente sabe que a gente tem um pullback vindo em breve na nossa frente. Esse pullback ele está acontecendo nesse momento aqui, nessa barra, a gente está visualizando um pullback, só que a gente tem um grande problema. Hoje, a volatilidade do Bitcoin ela está muito baixa. Isso precede uma grande movimentação que nós vamos ter pela frente. Olha só, volatilidade ela é igual a uma mola. Quando você comprime uma mola, ela pode ficar pequena, mas se você soltar essa mola, ela vai chicotear. E a volatilidade dentro do mercado financeiro, ela chicoteia para um dos lados, ou para baixo ou para cima. Só olhando para a volatilidade não dá para a gente saber qual que é a direção do mercado, mas a gente sabe que se a volatilidade está comprimida,
possivelmente ela vai chicotear em breve, porque ela vai sendo comprimida, chicoteia, é assim que funciona o mercado financeiro, tá? Veja que a volatilidade aqui, ela vai variando. E hoje, como nós estamos na volatilidade extremamente baixa, significa que a gente vai ter uma alta movimentação acontecendo em breve. Então isso tem que fazer com que a gente fique muito ligado nos próximos passos do mercado. Porque, afinal de contas, nós saímos de uma região bearish e caso a gente se mantivesse acima dos 65, a gente estaria em uma zona bullish, ou seja, a gente poderia considerar que essa volatilidade iria vir ao nosso favor para uma movimentação de alta. Só que como nós estamos voltando abaixo dos preços-chave, tá? E para a gente voltar abaixo de um preço-chave dentro da análise on-chain hoje, não é os 65 mil dólares, mas sim os 63.500, ou seja, a mínima dessa barra que nós temos no dia aqui. Se a gente vier abaixo, obviamente essa barra ela ainda não fechou, tá? Mas por coincidência ela está mais ou menos dentro dessa região. Mas se a gente fechar o dia de hoje assim, com essa barra tendo a mínima em 63.500 e amanhã a gente perder a mínima dessa barra aqui, as coisas vão azedar dentro da análise on-chain, porque a gente vai voltar para dentro de um cenário bearish, para dentro de um bear market. Bear market são essas fases vermelhas, bull market são essas fases azuis. Acontece em alguns momentos da gente ter mini bear markets, tá? Como a gente também tem mini bull markets, mas saiba, se você respeitar isso daqui, você vai conseguir jogar o jogo das criptos de uma maneira muito mais assertiva. Eu sei que a maioria das pessoas vai falar para você, caiu, comprou, se caiu, comprou, subiu, segura. E a gente só vende quando o candle está verde, a gente só compra quando o candle está vermelho. Porque DCA é a melhor estratégia. Olha só, eu não sou o player que vou falar isso para você. Para mim, hoje eu jogo um jogo diferente. Hoje eu jogo um jogo de performance. Para eu ter um jogo de performance, meu amigo, eu preciso vender quando o cenário está se tornando caótico antes dele ficar caótico e eu preciso comprar quando o cenário ele está se tornando bullish antes dele ficar totalmente bullish. Significa que eu vou comprar o preço mais barato e vender no preço mais caro? Obviamente que não, mas significa que eu vou surfar as movimentações. Significa que se o mercado estiver favorável, eu estou comprado. Se o mercado não estiver favorável, eu estou assistindo, eu estou fora. Olha só. Se você adotar esse conceito para você, tenha certeza que você vai se prevenir das piores quedas do mercado. Por exemplo, se você tivesse adotado esse conceito de bull market, bear market, está fora durante o bear, você não estaria exposto durante o Corona Crash. Você não estaria exposto durante o banimento da China. Você não estaria exposto durante a FTX sendo quebrada. Você também não estaria exposto aqui sobre a possível recessão dos Estados Unidos. Olha só, olhar para o gráfico e falar se caiu, comprou, é fácil. Agora, quando você tem dinheiro em jogo, a parada fica bem mais difícil. Quando você tem dinheiro investido e você vê ali desvalorização de 20%, 30%, você não consegue, meu amigo, olhar para aquilo e falar, tá tudo bem. Você só fala tá tudo bem se você tiver nada do seu patrimônio investido naquilo ali. Eu, como sou um cara altamente exposto dentro do mercado cripto, muito mais do que no mercado tradicional, por exemplo, eu me protejo durante essas quedas. Eu vou surfar as movimentações quando estiverem bullish e eu estarei fora quando as movimentações estiverem bearish. Esse é o meu jogo hoje. Já joguei muito esse jogo de comprar bons ativos, de fazer DCA, de simplesmente acreditar que o ativo vai voltar para o time high. Eu já fiz isso também, eu já estive desse lado aí, até eu continuar estudando e cada dia que passa mais eu vou aprimorando as minhas técnicas, tá? Hoje eu jogo um jogo de criação de indicadores, por exemplo. Hoje eu sou builder dentro do mercado cripto. Eu não sei se você sabe o que é uma pessoa builder, mas é uma pessoa que está construindo também os indicadores, uma pessoa que está agregando para que pessoas comuns dentro do mercado cripto elas possam tomar decisões de compra e de venda. Hoje o meu jogo é esse, o meu jogo não é só olhar para o indicador XYZ. E olha só, você que comparou a Mona Lisa com suporte, com bull market suporte band, está de brincadeira na tomateira. A Mona Lisa mandou a gente comprar em 53 mil dólares, tá? E suporte, sei lá, B, sei lá o quê.
Market Support Band não é o tipo de indicador que eu utilizo, tá? Eu utilizo a análise on-chain. Respeita a Mona Lisa, não vem comparar ela com esses indicadorzinhos aí de médias, por exemplo. Bom, sabendo disso daqui que a gente tem a fase de bull market, bear market ali, a gente olha por que as carteiras estão fazendo nesse momento e as carteiras não estão comprando. Isso daqui é um grande problema, isso daqui é um sinal bearish, ou seja, se a gente volta para dentro de uma fase de bear market com a volatilidade baixa, sem as carteiras comprarem nesse momento, a gente vai ficar bearish com o Bitcoin, beleza? Bom, quando a gente olha, por exemplo, os investidores de longo prazo e de curto prazo, nesse momento nós estamos em uma movimentação ok, tá? Essa linha azul, ela subiu nesses últimos meses aqui porque muitas pessoas compraram o topo do mercado e já faz mais de 6 meses que a gente chegou dentro do topo do mercado. Então, esses daqui, essa subida aqui ó, do Long Term Holders, são os famosos Long Term Holders novatos, os caras que conseguem comprar topo do mercado. Se a gente vê uma leve inclinação dessa linha aqui e uma continuação dessa inclinação para baixo, isso significa que o Long Term Holder velhaco ele está distribuindo. A gente pode puxar outras métricas para ver isso. A gente já tem uma leve inclinação, eu não quero ver essa linha embicando para baixo, porque se ela embicar para baixo, a gente vai ver Long Term Holder velhaco saindo do jogo, tá? Isso daí vai ser um grande problema para o mercado também. Olha só, eu não estou falando para você agora que é um momento de proteção. Eu estou falando que a gente está num ponto-chave e que se o mercado continuar caindo, se a gente perder mínima, se a gente perder regiões críticas na análise on-chain, a gente vai ver o preço mais baixo, muito mais baixo, a gente vai ver uma nova pernada de baixa. Significa que, mais uma vez na sua jornada, você está tendo a oportunidade de me olhar analisando o gráfico e falar para você quais são os pontos de proteção e, mais uma vez, você está tendo oportunidade caso a gente venha necessitar dessas proteções. Eu espero que eu não veja você daqui 4 meses falando igual agora eu escuto muitas pessoas falando de, cara, infelizmente, eu não dei bola na última vez que você falou proteção. E hoje eu tenho um drawdown absurdo, tá? Proteções são saídas de altcoins, proteções são fazer caixa, proteções são construir uma estratégia se preparando para o inverno, se preparando para um bear market, beleza? Então, tome cuidado com as próximas movimentações que podem acontecer nessa semana. Bom, Long Term Holder velhaco não está vendendo de maneira agressiva ainda, tá? Mas a gente precisa ficar ligado nisso, afinal de contas o preço está subindo, a gente vai procurar por regiões de saída. Quando o preço está caindo, a gente procura por regiões de entrada. E bom, o custo do investidor de curto prazo, hoje ele está nos 62.700, tá? O custo do investidor de curto prazo também é uma estratégia que a gente pode utilizar de saída ou exposição dentro da análise on-chain. Então, se Bitcoin perdeu 62.700, a gente está abaixo do custo do investidor de curto prazo. Olha só, uma das técnicas mais simples aí para você utilizar de performance é investir quando a gente está acima do custo do investidor de curto prazo e sair quando a gente está abaixo do custo do investidor de curto prazo. Essa aqui é uma Learn Machine que simplesmente vai te mostrar quais são esses momentos que você deve ficar exposto e os momentos que você deve estar fora. Por exemplo, as regiões verdes aqui comprado. Cara, se você tivesse respeitado, olha só, eu tô te entregando coisas que valem muito aqui para você de graça dentro do YouTube. Principalmente todas essas ferramentas, Learn Machine, tudo isso, cara, são investidos milhares de reais para a gente ter a criação de tudo isso. Não só eu, mas como o time de engenharia de dados que também está trabalhando em cima disso, tá? Entendendo isso, a gente tem informações muito valiosas aqui nesse canal. Se a gente vem abaixo do custo de investidor de curto prazo, também são movimentos bearish. Olha só, se você tivesse respeitado isso daqui, você estaria fora do Corona Crash, por exemplo, tá? Learn Machines, elas têm o poder de nos colocar exposto no mercado dentro das regiões favoráveis e da gente estar fora do mercado dentro das regiões que são mais caóticas. Se a gente puxar um backtest dessa própria Learn Machine aqui que você está vendo, só para a gente entender a performance dela, olha só, essa é a performance dessa Learn Machine. Esteja vendido quando a gente tiver essas barras vermelhas aqui. Se você tivesse feito isso, respeitado isso, e quando a gente compara ali, quem acredita somente na alta infinita ali, quem acredita que Bitcoin só se compra
Não se vende porque Bitcoin é um hedge contra a inflação e Bitcoin é o ativo que vai proteger todo o seu capital. Não se compara com o Michael Saylor, tá? Não se compara com a MicroStrategy porque você não tem a mesma quantidade de dinheiro que esses caras têm. Não se compare também, por exemplo, com a BlackRock, que ela está comprando porque esse ativo revolucionário. Entenda que o seu jogo, ele é outro. O seu jogo não é o mesmo desses caras. O seu jogo é de multiplicar o seu capital agora, para quando você enriquecer, quando você chegar na sua liberdade financeira, você fazer uma proteção desse seu capital contra a inflação ou porque ele é um ativo escasso, outras coisas do tipo. É o jogo que esses caras jogam hoje. O seu jogo hoje é um jogo realista de você multiplicar os seus R$100 em 200, 200 em 1.000, 1.000 em 5.000, 5.000 em 25, 25 em 50 até você chegar no seu 1 milhão. Depois que você chegar lá, aí você começa a jogar outros jogos, tá? Mas entenda que primeiro você precisa multiplicar o seu dinheiro. Então não caia nessa historinha que a MicroStrategy está comprando Bitcoin porque ele é uma reserva de valor e eu vou proteger o meu dinheiro também porque eu vou colocar ele em uma reserva de valor. Cara, não é esse o jogo que você precisa jogar hoje, beleza? Bom, entendendo isso daí, se você tivesse respeitado toda essa técnica aqui desde 2017, hoje você teria exatamente $132 mil se você tivesse investido $1.000. Beleza? E se você tivesse investido $1.000 lá atrás e você tivesse rodando esses $1.000 até hoje, você teria ali exatamente $66 mil. Eu tô falando para você que se você aplicar uma estratégia de proteção através de Learning Machines, você vai ter o dobro de capital na mesma janela de tempo que a MicroStrategy está acumulando, que a BlackRock está comprando. Você vai ter o dobro de capital desses caras. Por quê? Cara, o seu jogo é outro, o seu jogo é um jogo de performance, de multiplicação de dinheiro e não um jogo de preservar capital porque é um hedge contra a inflação. O seu jogo não é esse nesse momento. Quando você tiver mais capital, atingir a sua liberdade financeira, aí sim você pode jogar esse outro jogo aí, por exemplo, beleza? Bom, sabendo disso, a gente tem os pontos chaves ali, tanto na análise on-chain quanto no price action também, e a gente também tem uma análise aqui do gráfico semanal. Olha só, dentro de um gráfico semanal, na sexta-feira, eu comentei com você que a gente formou um pivô de alta num gráfico semanal. Isso daqui é extremamente bullish. Mas saiba que a gente também tem que ficar alerta para não ser um falso rompimento. Se a gente perder a mínima da semana passada aqui, a gente vai ter um falso rompimento. E aí, a gente vai ter sinais para mais uma pernada de baixa dentro de um gráfico semanal. Aonde que está a mínima do fechamento semanal? Em 62.500, ou seja, no custo do investidor de curto prazo. Não queira ver Bitcoin nos próximos dias abaixo do custo dos 62.500, por exemplo, porque aqui as coisas já estarão bem azedas nesse momento. Olha só, nas últimas semanas eu tomei várias decisões de entrada, decisões dentro de altcoins, comprei vários ativos e eu apresentei aqui vários deles para você. Eu espero que você tenha surfado algumas movimentações junto comigo. Obviamente você não surfou todas porque eu não vou te apresentar também todas as informações. Isso eu faço dentro da carteira Rumo ao Milhão. Mas eu quero te dar um recado. Se você quer saber quais são os pontos de venda minha e quando que eu vou sair do mercado, caso todos esses indicadores nos mostrem sinais de venda, eu recomendo que você entre para dentro da carteira Rumo ao Milhão. Afinal de contas, hoje a carteira Rumo ao Milhão ela é pautada em muitos indicadores de Learning Machine. Muitos indicadores nos mostraram o momento de comprar Bitcoin em $53 mil, mas saiba que vários indicadores eles vão nos apontar os momentos de vender também. Os momentos de vender não serão quando a gente perder o custo investidor de curto prazo. Essa é uma estratégia que eu passei para você aqui dentro do canal. Mas saiba que dentro das minhas carteiras eu tenho indicadores que eu não posso compartilhar com vocês aqui no canal por conta de contratos que eu tenho com as empresas que eu compro as informações, por exemplo, mas eu posso expor isso para os meus clientes. Então, se você quiser saber quais são os meus pontos de venda e quando eu tomarei essas decisões de venda e de recompra também, cara, entra para a carteira Rumo ao Milhão. Lá dentro você vai entender todas as jogadas que eu estou fazendo no mercado. E você vai ter um player trabalhando para você que tem o objetivo de te expor durante os movimentos de alta e de proteger durante os movimentos de baixa.
Não sou o player que vou falar para você as 10 altcoins que vão fazer 10 vezes de multiplicação. Só compra e holda essa parada aí que uma hora esse ativo vai subir. Não sou esse player. Pode ter certeza que eu vou jogar um jogo para realmente te proteger durante as quedas e colocar dinheiro no seu bolso durante os movimentos de alta, beleza? Você está vendo toda a minha jornada aqui como analista. Afinal de contas, as minhas análises são os documentários do que eu faço no meu dia a dia. Se você quiser ter acesso às decisões, entra para a carteira Rumo ao Milhão no primeiro link da descrição, beleza? Um forte abraço, tamo junto e vamos lá para mais uma semana. Valeu!